E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa Fique em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos, o seu professor de Biologia. Nessa aula eu quero que vocês fiquem ligados porque nós vamos ter uma revisão sobre meiose. Nós estamos trabalhando conhecimentos básicos necessários para que vocês entendam a genética. E a meiose, que é um tipo de divisão celular, é importante para vocês terem uma noção de como que surgem algumas doenças, por exemplo. Então, nessa aula nós vamos entender o que é a meiose, quando ela acontece e quais são as fases da meiose. Então, sem mais delongas, vamos aqui. Meiose, ela vem do termo grego meioses, que significa diminuição. Significa que a célula ela vai sofrer divisão celular e o número cromossômico vai diminuir. Por isso que a meiose ela é uma divisão reducional. Então, como ela é uma divisão reducional, por diminuir, reduzir o número cromossômico, ela pode ter o símbolo R e um ponto de exclamação. Esse aqui é o símbolo da meiose. Enquanto que a meiose tem esse símbolo R ponto de exclamação, a mitose, que foi uma aula que nós já tivemos, ela é uma divisão equacional, que tem um E e um ponto de exclamação. Esse é o símbolo de mitose. Símbolo de meiose é R, ponto de exclamação. E por que é reducional? Nós temos aqui uma célula diploide, ou seja, uma célula que tem dois conjuntos cromossômicos, certo? Ela está preparada agora para se dividir. Percebam que ela tem 4 cromossomos no interior do seu núcleo. Esse 2N aqui é igual a 4, porque ela tem 4 cromossomos. Significa que ela tem 2 cromossomos que ela recebeu do pai e 2 cromossomos que ela recebeu da mãe. Então, 2 conjuntos, certo? Por isso que é diploide. Quando ela sofre meiose, ela vai originar 4 células. E essas 4 células possuem a metade de cromossomos que a célula mãe tinha. Veja, a célula mãe tinha 4 cromossomos. No final, as células filhas só possuem aqui 2 cromossomos. Certo? Ou seja, ela reduziu a quantidade de cromossomos pela metade. E quando é que ocorre a meiose, né, pessoal? Na natureza, existem vários tipos de ciclos de vida. Existe o ciclo de vida haplobionte, existe o ciclo de vida diplobionte e tem o ciclo de vida haplodiplobionte. São 3 tipos, certo? O que é o ciclo de vida diplobionte? Diplobionte quer dizer um ciclo em que vai ter um indivíduo diploide, certo? E esse indivíduo diploide ele vai produzir gametas. Esses gametas, quando se fecundam, formam o zigoto. Esse zigoto se transforma no embrião e esse embrião origina um indivíduo diploide. Esse tipo de ciclo de vida aqui é o nosso ciclo de vida. Ciclo de vida, por exemplo, do ser humano. Nós somos indivíduos adultos diploides. E a meiose ocorre no nosso tipo de ciclo de vida para formar gametas, é uma meiose gamética, ok? Mas existem outros indivíduos, como por exemplo as plantas. As plantas elas possuem um ciclo de vida haplodiplonte, ou seja, existe um determinado momento do ciclo em que ela vai ter um indivíduo adulto diploide e existe um determinado momento também que vai ter um indivíduo adulto haploide. Então, eu vou ter um momento, o indivíduo vai ser diploide, e no outro momento vai ter um indivíduo adulto haploide. Esse é o ciclo haplodiploide. E nesse ciclo, olha só, a meiose vai acontecer para formar um tipo de estrutura reprodutiva chamada esporo. Então, a meiose ela pode acontecer para a formação de esporos, no caso das plantas, certo? E existe um outro ciclo de vida, que é o ciclo de vida haploide. Existem alguns protozoários, por exemplo, cujos indivíduos adultos são haploides. E nesse ciclo de vida, a meiose ela vai acontecer, olha aqui, ó, a partir do momento que o zigoto aparece, esse zigoto vai sofrer meiose e vai originar células haploides. Então, aqui a meiose vai ser zigótica,
Ok, pessoal? Meiose zigótica. Então, a meiose ela pode ser para formar gametas, pode ser para formar esporos e pode servir também para formar indivíduos haploides a partir do zigoto. Esses são os momentos em que nós podemos perceber a presença da meiose. E na meiose, ela tem aqui duas fases. Numa primeira fase, uma célula diploide forma duas células haploides. E na segunda fase da meiose, cada célula haploide dessa forma duas células. Olha só, cada uma forma duas, no total vai dar 4 células. E essas 4 células mantêm a quantidade de cromossomos que essas duas aqui tinham. Veja, que essa primeira tinha 4 cromossomos, transformou em duas. Olha aqui, ó, essas duas têm 4, aliás, não vai ter mais 4 cromossomos, elas só terão 2 cromossomos, ou seja, reduziu pela metade. E quando essas duas aqui se dividem, elas vão se dividir cada uma em duas. E veja que essas duas que cada uma originou, têm também a mesma quantidade de cromossomos que ela tinha. Então, eu vou ter uma primeira divisão que vai ser reducional, que ela já reduziu a quantidade de cromossomos, e essa segunda divisão aqui, ó, ela vai ser equacional, porque ela vai manter constante esse número cromossômico aqui, dessas duas células que tinham aparecido na primeira divisão meiótica. Então, eu tenho duas meioses, a meiose 1 e a meiose 2, certo? Agora, quais são as fases, né? A meiose ela é parecida com a mitose. Vamos lembrar que na mitose, nós tínhamos a prófase, metáfase, anáfase e a telófase. Isso era o que acontecia na mitose. Na meiose, como eu tenho duas meioses, meiose 1 e meiose 2, eu vou ter na meiose 1, que ela vai ter a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e a telófase 1. E na meiose 2, eu vou ter a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. A diferença é que eu tenho duas divisões meióticas. Ok, pessoal? E nós vamos ver que as etapas dessas divisões são semelhantes ao que acontece na mitose. Então, aqui, eu vou ter a primeira divisão meiótica. Nessa primeira divisão meiótica, eu tenho aqui uma célula com 4 cromossomos, como vocês podem observar aqui no núcleo dessa célula. Então, ela vai ter 4 subfases. Prófase 1, que eu estou na meiose 1, né, pessoal? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Então, vamos começar, primeiramente, trabalhando essa primeira etapa aqui, pessoal. A prófase 1. Você pode dizer que é prófase 1, ou então dizer que é a prófase da meiose 1. É a mesma coisa. Então, vou trabalhar a prófase 1. Essa prófase 1 é a fase mais longa da meiose, certo? Então, a gente vai dedicar um pouco mais de tempo para trabalhar sobre ela. Na prófase 1, ela é subdividida em 5 fases, que tem esses nomes estranhos que vocês vão ver aqui. Tem o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacenese. Cada subfase dessa acontece alguma coisa com os cromossomos dessa célula e com o aspecto visual delas. Vamos começar com o leptóteno. O termo leptóteno significa o quê? Vem do grego leptos, quer dizer fino, filamentos finos. Os cromossomos aqui, olha só, antes você olhava para o núcleo da célula, você não conseguia distinguir o que era cromossomo. Mas a partir do leptóteno, os cromossomos começam a surgir, porque o DNA que forma esses cromossomos começam a se condensar, e aí eles começam a ficar visíveis, como forma de filamentos finos, por isso que é chamado de leptóteno. Então, cromossomos duplicados, eles começam a condensação. Depois nós temos o zigóteno. O que é o zigóteno? O termo zigos vem do grego, que quer dizer par. Ou seja, os cromossomos homólogos, eles vão começar a formar pares. Ou seja, eu tenho o cromossomo número 1 do pai, se junta com o cromossomo número 1 da mãe, por exemplo, aí forma pares.
o cromossomo 2 do pai se junta com o cromossomo 2 da mãe e vai formar pares. Esses cromossomos do mesmo tipo, que formam pares, são chamados de cromossomos homólogos. Então, no zigóteno, formação dos cromossomos homólogos. Aí vai ter a formação da bivalente. E aí eu tenho a formação do complexo sinaptonêmico. O que é o complexo sinaptonêmico? É um conjunto de proteínas que vão estar aqui fazendo com que esses cromossomos formem pares entre si. E aí vai começar agora o processo de sinapse, que é quando esses cromossomos homólogos vão sofrer quebra dos seus, alguns pedaços deles vão sofrer uma quebra e eles vão trocar de pedaços entre si. E aí nós vamos para o paquíteno. Paquíteno vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a troca de pedaços entre os cromossomos homólogos. Esse processo é chamado de crossing over, do inglês crossing over, ou permutação gênica, certo? Permutação gênica, que é a troca de pedaços entre os cromossomos homólogos. Ocorre na fase paquíteno da prófase 1, certo? Então, aí os cromossomos eles vão estar mais grossos, mais espessos, mais visíveis ao microscópio. Depois do paquíteno, nós temos o diplóteno, certo? No diplóteno, nós vamos perceber aqui os cromossomos vão estar aqui, ó, o complexo de sinapse desaparece e os quiasmas ficarão visíveis. Vamos lembrar que os cromossomos homólogos, eles trocam de pedaços entre si. No ponto de troca de pedaços, vai ficar um formato de um X, que é justamente o que vocês podem ver nessa figura aqui, certo? E esse formato de X é chamado de quiasma, certo? São os quiasmas. Então, durante o diplóteno, os quiasmas ficarão visíveis. Então, perceba agora que depois do diplóteno nós temos a diacinese. Na diacinese, a membrana que envolve o núcleo, que é a carioteca, ela se desfaz, sofre a fragmentação. Para você lembrar da sequência dessas fases da prófase 1, existe uma palavra, existe uma frase, um acrônimo, certo? Que serve para você lembrar qual é a sequência dessas subfases. Qual é a sequência? Eu tenho aqui o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Então, pega essa primeira letrinha. Existe uma frase para te ajudar a lembrar. Linda zebra pastando durante o dia. Linda é o L, né? Leptóteno. Zebra, zigóteno. Pastando é o paquíteno, né? O diplóteno, durante, e o diacinese é o dia. Então, essa dica serve para te ajudar a lembrar dessa sequência aqui das subfases da prófase 1. Então, pessoal, essa foi a fase mais longa, tá? Então, prófase 1 da meiose 1, certo? Agora, depois da prófase, nós temos a metáfase. Então, metáfase 1. O que é a metáfase 1? Os cromossomos que sofreram a permutação gênica, que estava aqui, ó, no núcleo da célula, eles vão se ligar com essas fibras do fuso e vão para o meio da célula, semelhante ao que acontece com a metáfase da mitose. Só que lá na mitose, os cromossomos eles iam para o meio da célula sozinho. Aqui não, eles vão para o meio da célula aos pares. Olha aqui, ó, os pares de homólogos vão para o meio da célula. Então, você percebe que os cromossomos estão aos pares aqui, então é metáfase 1. Então, depois da metáfase 1, essas fibras do fuso que estão presas a esses cromossomos vão começar a sofrer encurtamento. Então, ó, esses dois cromossomos eles vão ser puxados para esse lado e esses outros dois aqui serão puxados para lá. Então, cada um desses cromossomos agora eles vão migrar para os polos opostos. Então, depois da metáfase, nós temos a anáfase. Certo, pessoal? Mas antes de eu falar de anáfase, deixa eu só lembrar de uma última característica. A metáfase, lembrando, é a fase melhor para você visualizar os cromossomos, porque aí eles vão estar em máxima condensação cromossômica. Então, depois da metáfase, nós temos a anáfase. Cada cromossomo, como ele está ligado a fibras do fuso, eles vão começar a ser puxados para os polos opostos da célula. Então, vai acontecer encurtamento das fibras do fuso
e migração dos cromossomos duplicados para o polo da célula. Então, perceba o seguinte, esse cromossomo aqui está duplicado. Veja que ele tem aqui, pessoal, cada cromossomo tem 2 cromátides, certo? Mas ele foi, esses 2 aqui migraram para um lado e esses outros 2 eles migraram para o outro lado da célula. Isso aí é o quê? Anáfase 1. Na anáfase 1, lembre, é a separação dos homólogos. Antes os cromossomos homólogos estavam pareados, agora na anáfase 1 eles se separam. Ok, pessoal? Depois da anáfase vem a telófase, né? No caso, como é divisão meiótica, divisão da meiose 1, é telófase 1. Como os cromossomos eles migraram para os polos opostos, cada cromossomo que migrou para cada polo, ele vai agora sofrer descondensação. O DNA que formava cada cromossomo, ele começa a se estirar, se descondensar, e vai começar a formar a carioteca, que é a membrana nuclear, em torno de cada cromossomo. Veja que aqui tinha recebido 2 cromossomos e aqui também tinha recebido 2 cromossomos. O fuso acromático se desfaz, ocorre a descondensação cromossômica e a reorganização da carioteca. Então, acabei a meiose 1, agora eu vou para a meiose 2. Essas 2 células que vocês estão vendo aqui são as 2 células que foram originadas aqui na meiose 1. Essas 2 aqui. Agora, essas 2 elas vão sofrer uma segunda divisão meiótica. Da mesma maneira, elas vão passar pela prófase 2, metáfase 2, telófase 2. Aliás, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Certo, pessoal? Agora que a prófase 2, ela não tem a mesma quantidade de fases que a prófase 1. Então, vai ser mais rápido. Então, depois que a célula sofreu a telófase 1, ela vai agora para a prófase 2. Os cromossomos começam a se condensar, a carioteca de cada célula vai se desfazer, certo, pessoal? Quando a carioteca se desfaz, aí você tem ali a prófase 2, ok? Então, na prófase 2, condensação cromossômica, desaparecimento da carioteca no núcleo. Depois da prófase 2 vem a metáfase 2. Na metáfase 2, esses cromossomos eles vão estar na máxima condensação possível e eles vão agora migrar para o meio da célula. A metáfase 2 ela é parecida com a metáfase da mitose, certo? A diferença é que você está percebendo que a célula aqui ela vai estar haploide. E ela tem também, os cromossomos, eles estão com os pedaços aqui trocados entre si, porque ele sofreu o crossing over, que é a permutação gênica que ocorreu durante o paquíteno, lá na prófase 1. Certo, pessoal? Então, aqui eu tenho a metáfase, cromossomos no meio da célula, os centríolos aqui, que são aquela estrutura que emitem o fuso acromático, eles vão estar aqui nos polos da célula. Então, alinhamento dos cromossomos duplicados na face equatorial da célula. Depois que ocorre esse alinhamento dos cromossomos na face equatorial, eles estão na máxima condensação possível, essas fibras do fuso vão sofrer um encurtamento. Então, cada cromossomo desse, cada cromátide que está ligada a uma fibra do fuso, vai ser puxado para um lado. E aí, vai ocorrer uma ruptura. As cromátides vão se separar. Então, vai ocorrer a separação das cromátides irmãs. Então, o que era, por exemplo, eu tinha dois cromossomos duplicados aqui em cada célula. Quando ocorre a anáfase, vai se formar, 4 cromossomos. Por quê? Cada cromátide vai se transformar em um cromossomo filho, certo? E aí, cada cromossomo filho vai formar um núcleo em torno dele, certo? Vai ocorrer o quê? A telófase 2. Separação das cromátides irmãs, migração dos cromossomos filhos para os polos da célula. E aí eu tive aqui formação de 4 células com a metade de cromossomos. Antes a célula tinha 4 cromossomos, formou-se 4 células com 2 cromossomos apenas. Pessoal, essa foi a revisão de meiose. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.